para a gente entender todo o contexto do nascimento e do ministério de Jesus, porque esse é um período obscuro, a questão da adolescência de Jesus. Apenas alguns relatos. Um de que ele foi para onde? Para Jerusalém. E chegando lá, ele se perdeu dos seus pais e os seus pais não perceberam a sua ausência. E começou a procurá-lo. E retornando a Jerusalém, ele estava ali discutindo com os grandes estudiosos da lei judaica. E todos ficavam admirados com a sua sabedoria e o seu conhecimento tão novozinho. Será que ele já aprendeu em alguma escola, como alguns afirmam, tão novozinho, menininho ainda? Foi os essênicos que ensinou, foi? E Nazaré te reconhecia que ele conhecia, porque na sinagoga ele demonstrava toda a sua sabedoria. Encontrar vestígios históricos, nem que a gente force a barra para justificar os nossos argumentos que é contra tudo que é sobrenatural. Então, como historiador, nós precisamos dar uma resposta, nem que essa resposta seja inventada, montada, arquitetada. Então, nós temos que botar não só Jesus, mas o próprio João Batista dentro da comunidade essênica. Mas é impressionante, né? Como a perspectiva essênica é tão diferente da perspectiva do ministério de Jesus. Jesus buscava as pessoas. Os essênicos buscavam o quê? A reclusão, a distância do templo, do sacerdote, dos fariseus, dos escribas, do povo pecaminoso judeu, porque eles sim queriam se santificar, e a santificação passava forçosamente a viver uma perspectiva de vida em comunidade reclusa no deserto. Falo isso por causa dos achados, dos manuscritos do Mar Morto, uma das grandes descobertas do século XX, e há quem diga a maior descoberta arqueológica desse contexto do século XX. E realmente uma grande descoberta. E aí está a figura dos essênios. E aí a tentativa também de ligar Jesus aos essênios e o próprio João Batista, que também não simpatizava com essa ideia de reclusão, mas buscava uma região de passagem onde as pessoas passavam para afirmar para as pessoas, para as grandes multidões, que era necessário se arrepender, porque é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus por quê? Porque Deus estava entre nós. Então Deus se fez carne, habitou entre nós com um único objetivo: de pagar o preço do homem. O homem é o único culpado diante de Deus. A gente sempre se pergunta, meu Deus, por que Deus permite tamanho mal? Por que as coisas assim acontecem? Tamanho mal, mal maior, e não há, virá sobre o seu próprio filho, para que o preço pudesse ser pago pelas nossas vidas. Aí sim, agora somos por adoção filhos de Deus, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Deus em sua grandeza fez. É essa a realidade. O Filho de Deus se materializou. Ele não abandonou em nenhum momento seus atributos, mas ele nunca usou
nunca usou nenhum dos seus atributos em benefício próprio. Ele não julgou ser igual a Deus, sendo mesmo da mesma essência, para que a subordinação em termos de função fosse aplicada e que ele se submetesse até a morte, e a morte de cruz, por causa das nossas transgressões. É isso que Deus deixa claro nos evangelhos. O seu nascimento, a sua vinda ao mundo é debaixo do propósito do Pai. E ele se submeteu ao Pai e não recuou em nenhum momento. Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas faça conforme a sua vontade.